Olá a todos, meu nome é Marcelo Couto Mileto, eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em computação da URGS. Trabalho com o grupo de processamento paralelo e distribuído, o GPPD, sou orientado pelo professor Lucas Melo Schnorr. E hoje vou apresentar então o meu trabalho intitulado Mecanismo de Detecção de Tarefas Anômalas para Análise de Desempenho de Aplicações com Tarefas Irregulares. Então vou dar uma breve contextualizada no problema, falar sobre o trabalho relacionado, apresentar como que a gente resolveu esse problema com a nossa metodologia e mostrar os resultados obtidos até então e a conclusão. Então, o paradigma de programação baseado em tarefas, ele nos permite definir a carga de trabalho de uma aplicação como um DAG, como um grafo acíclico dirigido. Então, nesse grafo, os nós são as tarefas computacionais e as arestas são as dependências de dados entre elas. Então, esse é um paradigma bastante popular atualmente, porque ele se adequa ao cenário atual do HPC, porque como cada vez mais tem se convergindo para plataformas heterogêneas, tem-se uma maior complexidade para programar para esse tipo de recurso. Então, o paradigma de programação baseada em tarefas, ele auxilia na programação inserindo uma nova camada entre a aplicação e os recursos computacionais, que é a camada de runtime, que ela é responsável por uma série de coisas que antes eram responsabilidade do programador, como, por exemplo, fazer o escalonamento dessas tarefas computacionais do grafo nos recursos computacionais. E isso é feito considerando fatores como balanceamento de carga e até a localidade dos dados. Então, como esse sistema de runtime ele controla a execução, as operações que ele realiza podem influenciar no desempenho de uma tarefa individual e assim afetar o desempenho da aplicação como um todo. Então, algumas coisas que afetam o desempenho nesse paradigma é que se tem uma sobrecarga ao ter que fazer esse processamento desse grafo, e também a gente pode ter casos onde o escalonador toma decisões ruins, onde o desempenho da aplicação é degradado. Então, nesse trabalho a gente está estudando, olhando para o tempo de execução das tarefas, que é basicamente descrito por 3 fatores, que é o tipo da tarefa, o código que ela executa, o recurso computacional onde essa tarefa foi executada, se foi CPU, GPU ou FPGA, e o conjunto de dados sobre qual essa tarefa operou. E aqui a gente introduz o conceito de uma tarefa anômala, que é uma tarefa que levou mais tempo do que deveria. E aí a gente diz que isso pode estar associado a problemas de desempenho, tanto a nível de runtime quanto a nível de aplicação. E aí fica a pergunta, como é que a gente identifica essas tarefas anômalas de forma automática? E é esse que é o objetivo do nosso trabalho, ter um mecanismo para identificar esse tipo de tarefa. Então, para contextualizar onde é que o nosso trabalho está inserido, existe a ferramenta StarVZ, que ela possui uma série de painéis de visualização de desempenho específicos para aplicações baseadas em tarefas, que utilizam a biblioteca StarPU, e essa ferramenta ela já tem um mecanismo de detecção de tarefas anômalas, que ele foi aplicado num contexto de uma aplicação que realizava uma fatoração densa. Então, nessa aplicação, as tarefas eram homogêneas. Todas elas tinham o mesmo custo computacional. Isso porque era uma fatoração densa, então o tempo de execução de tarefa dependia apenas do tipo da tarefa e do tipo do recurso computacional. E aí, para classificar essas tarefas anômalas, foi usado o valor medido por terceiro quartil somado 1,5 vezes a distância interquartil. Então, foi uma métrica capturada da duração das tarefas e aí foi definido um valor como limiar. Se a duração da tarefa excedesse esse valor, ela era classificada como uma tarefa anômala. Então, o que se faz com essa classificação de tarefas? Um dos painéis dessa ferramenta é um gráfico de Gantt, onde a gente tem os recursos computacionais no eixo Y e as tarefas dispostas ao longo do tempo de execução da aplicação. E as tarefas anômalas aqui elas são marcadas com uma cor mais forte.
E isso permite que a gente visualize se essa aparição de anomalias está associada a um recurso computacional específico ou a um período específico do tempo. Então, no nosso trabalho, a gente investiga a detecção de tarefas irregulares, onde a gente tem aplicações com tarefas que têm pesos diferentes. E aí, o critério anterior ele se torna inadequado. Como estudo de caso, a gente tem a aplicação que é o QRMAMS, que ele realiza a fatoração de matrizes esparsas. E aí, a matriz esparsa ela é particionada em blocos, e as tarefas dessa aplicação elas trabalham sobre estes blocos. E esses blocos eles podem ter uma quantidade de coeficientes diferentes um do outro, e isso influencia no peso computacional dessa tarefa. Então, a gente tem que ter uma abordagem diferente para poder classificar esse tipo de tarefa. Então, o que a gente propôs? A gente propôs um modelo de regressão para conseguir classificar essas tarefas. E o que a gente pensou foi que a duração da tarefa ela é explicada pela quantidade de operações de ponto flutuante da tarefa elevado a 2/3. Isso porque a duração ela não escala linearmente ali por causa de alguns efeitos, por causa que as tarefas elas são CPU bound, então tem um certo efeito da memória cache. Esse é um modelo bem simples, então com uma variável só para tentar explicar a duração da tarefa. E essa simplicidade é boa, porque várias aplicações desse tipo, elas fazem o cálculo desse custo teórico das tarefas para fins de particionamento e balanceamento de carga. Então, essa metodologia ela poderia ser aplicada em diversas aplicações com essa finalidade de detectar tarefas anômalas. Então, por exemplo, a gente tem 4 tarefas separadas aqui por tipo, e onde o eixo X é a quantidade de operações de ponto flutuante e o eixo Y é a duração da tarefa em milissegundos. Cada pontinho ali é uma tarefa e a linha vermelha representa o nosso modelo. Então, as tarefas mais distantes do nosso modelo elas são classificadas como tarefas anômalas. Também a gente usa esse modelo por tipo de tarefa e por tipo de recurso. Então, como resultados, a gente incorporou esse modelo dentro da ferramenta StarVZ e realizou uma sequência de experimentos para que a gente tentasse encontrar algum caso interessante. E o que a gente encontrou é que a aparição dessas anomalias estava associada a pelo menos 3 casos. O caso A é um pico de submissão de tarefas por parte da thread principal da aplicação. O caso B é relacionado a estados de sobrecarga dos trabalhadores do TARPU. E o caso C é um aumento no número de cache miss devido a alguma decisão ruim de escalonamento. Então, vamos ver agora. Aqui tem alguns painéis da ferramenta. Todos eles são alinhados no eixo X com o tempo de execução da aplicação. O primeiro ali ele mostra a quantidade de tarefas submetidas ao longo do tempo. O segundo é um gráfico gigante que tem os recursos computacionais no eixo Y, onde eu omiti alguns, eram 20 CPUs, então eu omiti alguns ali para poder caber a imagem melhor. E de novo, aqui cada tarefa tem a sua cor, e as tarefas com cores mais fortes são as que foram classificadas como tarefas anômalas pelo nosso modelo. E o último gráfico ali mais debaixo é um gráfico do estado dos trabalhadores do StarPU, que mostra que cada trabalhador do StarPU controla um core. Então mostra o estado dele em dado momento. Então, para o caso A, no caso que é o pico de submissão de tarefas, a gente viu que na CPU1 ali tem uma grande quantidade de tarefas anômalas que está associado com a crescente submissão de tarefas. Isso porque essa submissão é feita por uma thread que fica competindo com os recursos, com threads que já estão, com CPUs que já estão executando alguma tarefa. Isso a gente confirmou depois usando uma variável que a gente consegue mudar essa thread principal que faz a submissão de tarefas para outros cores. O caso B, a gente tem uma única tarefa marcada como anômala, enquanto todos os outros recursos computacionais estão ociosos. E
E aí, quando a gente vai olhar para o estado dos trabalhadores StarPU, todos eles estão em estado de sobrecarga. Então, esse é um caso que apareceu para diversas execuções, não foi uma coisa única desse experimento. E para ele a gente não tem uma explicação ainda do que causou ele. E do caso C, quando a gente tem uma tarefa que tem um aumento no número de cache misses por causa de uma decisão do escalonador, uma coisa que a gente pode fazer nesses painéis também é destacar a última dependência de uma tarefa que foi executada. Por exemplo, a tarefa na CPU 19, lá no canto, é uma tarefa anômala, onde a última dependência foi executada na CPU 12. E isso faz com que todos os blocos que essas tarefas usam, eles não estivessem presentes na cache L1, por exemplo, da CPU 19, e assim poderia aumentar o número de cache misses e, por fim, aumentar a duração da tarefa, fazendo com que ela fosse classificada como uma tarefa anômala. Então, como conclusão, a gente viu que o nosso modelo ele consegue enriquecer esses painéis de visualização de desempenho com foco de tarefas irregulares. E também a gente viu que ele consegue destacar possíveis problemas de desempenho, tanto a nível de runtime quanto a nível de aplicação. E como trabalhos futuros, a gente precisa investigar mais alguns casos que a gente não consegue explicar ainda. Então aí tem algumas referências que a gente usou nessa apresentação. Tem também um repositório onde a gente tem todos os dados e códigos para análise desses dados que geraram figuras dessa apresentação, do artigo, enfim. E era isso. Muito obrigado.